através dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem. Uma viagem pela fabulosa história da contabilidade. O homem primitivo já praticava uma contabilidade rudimentar ao contar seus instrumentos de caça e pesca e seus rebanhos. Mas foi na Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, que foram encontrados os primeiros registros patrimoniais. O homem começava a registrar o seu patrimônio. Era a origem do diário. Os séculos passam. Surgem novas civilizações. Em torno do Baixo Nilo, nas planícies de inundação, a agricultura floresceu e com ela um povo que deixou seu legado até os dias de hoje, os egípcios. O papiro, colhido às margens do grande rio, onde os escribas registravam os movimentos, eram os primeiros livros contábeis. Dos portos de Tiro e Sidom, os fenícios navegavam pelo Mediterrâneo, expandindo sua rede de comércio. Foram eles os primeiros a desenvolver as trocas em bases monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Da Península Itálica vieram os romanos. Nascia o maior e mais desenvolvido império da antiguidade, que se expandiu por toda a Europa, norte da África e Oriente Médio, conquistando povos e nações, levando a paz romana e o que se pode chamar de um sistema jurídico de contabilidade organizado. Mas impérios nascem, crescem e morrem. E com Roma não foi diferente. Hordas de bárbaros invadiram a península. Os sons das batalhas ecoavam por todos os rincões. Era a queda do Império Romano. O tempo não para. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos avançar alguns séculos. Vamos para o final da Idade Média e para o Renascimento. Os árabes, ao invadirem a Península Ibérica, trouxeram obras manuscritas de contabilidade que muito influenciaram o comércio na velha Europa. Comércio este que floresceu nas cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença e Pisa. Os comerciantes necessitavam de uma escrituração capaz de refletir os interesses dos credores e investidores e que era, ao mesmo tempo, útil nas suas relações com os consumidores e fornecedores. A sistematização da contabilidade estava a caminho. Também as artes e a ciência se desenvolviam. O mundo deixava a Idade das Trevas. Era o Renascimento. E com ele a figura de Luca Pacioli, frade franciscano, autor de uma obra que expõe o método das partidas dobradas, princípio contábil, segundo o qual todo lançamento a crédito numa conta faz com que surja outra conta, onde é registrada a mesma importância a débito. Agora, estamos no ano de 1500. Era descoberto o Brasil. E com a instituição do governo geral, chegaram os provedores da fazenda, que acumulavam este cargo com o de contador. Eram os nossos primeiros colegas em solo brasileiro. Com o desenvolvimento da colônia, cartas régias passaram a regulamentar os princípios contábeis e instituíam cargos e funções na administração fazendária. Em Portugal, em 1770, foi baixada a lei que regulamentava o exercício da profissão contábil. E a partir da vinda da família real para o Brasil, iniciava-se o ensino contábil em terras brasileiras com a instalação em 1810 da Aula de Comércio da Corte. A partir daí, novas escolas eram fundadas, disseminando o ensino e desenvolvendo normas e métodos. A mais antiga instituição profissional e cultural da ciência contábil que se tem notícia no Brasil
é a Associação dos Guarda-Livros da Corte, fundada em 18 de abril de 1869, na cidade do Rio de Janeiro. A classe contábil se organizava. Mas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, muita água correu, isto é, muitos anos se passaram. Vamos, então, para o século XX. Em 1905, os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo eram reconhecidos como oficiais. De lá para cá, observa-se uma história de lutas, com a fundação de associações profissionais, sindicatos e institutos. Em todos estes organismos estava o fio condutor que levaria à criação dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. Em 1924, realizava-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi enfático ao recomendar a aprovação de uma lei para regulamentar o exercício da profissão. Mas para chegar a este objetivo, foi preciso uma grande luta em que não faltaram idas e voltas de projetos que eram apresentados e não apreciados. Finalmente, o presidente Eurico Gaspar Dutra, através do Decreto-Lei nº 9.295/46, reconhecia uma das profissões mais antigas do Brasil. Devemos tudo isto à tenacidade de homens como o professor Francisco Dáurea, o professor Frederico Hermann, o senador João Lira, o professor Hilário Franco e outros que, com seu trabalho incansável, ajudaram a consolidar a profissão. O sistema CFC/CRC tem absoluta consciência do cumprimento de sua missão institucional, assegurar o exercício legal da profissão. Afinal, são 400 mil profissionais e 70 mil empresas de contabilidade em todo o território nacional. A capacitação e a valorização do contabilista, o fortalecimento de suas entidades representativas e a promoção do desenvolvimento contábil são objetivos perseguidos no dia a dia. Hoje, o sistema desfruta de credibilidade e prestígio político, sobretudo em razão do seu código de ética, da democratização da representatividade legal, com todos os conselhos regionais tendo assento no plenário, da elaboração das instruções técnicas contidas no acervo das normas brasileiras de contabilidade, da dotação de sedes próprias em todos os estados e disponibilização de meios e facilidade de mobilização de inteligências. A busca do autoconhecimento vem sendo alcançado com a promoção de encontros da classe com a própria classe, a exemplo dos congressos brasileiros de contabilidade, lançando luzes sobre o futuro do fazer contábil adotado no Brasil. E daí em diante, segue concretizando uma a uma cada conquista, na sua inarredável determinação de construir um futuro sempre melhor para a classe contábil, para o bem da sociedade brasileira em sintonia com a humanidade.